Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras, que venceu um clássico para lá de disputado e manteve a condição de freguês do São Paulo. Por falar no tricolor, muitas reclamações, a arbitragem foi desastrosa para o São Paulo no clássico no Morumbi. Por falar no Verdão, preciso destacar as polêmicas causadas pelo Vitor Roque com uma postagem contra o São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre demissão na CBF. Nesse domingo, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou a dispensa de Ramon Menezes, técnico que trabalhava na seleção brasileira desde 2022, colecionando uma série de fracassos. O último vexame, a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20, com derrota para a Espanha nesse sábado por 1-0. O Brasil, em toda a sua história, nunca havia sido eliminado tão cedo da Copa do Mundo Sub-20. Passagem no campeonato, na Copa do Mundo lá no Chile, de um empate contra o México, derrotas para Marrocos e também Espanha, e a lanterna do grupo. Antes disso, Ramon Menezes já havia sido um fracasso como técnico interino, substituindo o Tite, com 2 derrotas e apenas a vitória contra a Guiné. Colecionou um 6-0 contra, num clássico contra a Argentina no Sul-Americano desse ano. Também não conseguiu classificar a seleção brasileira para a Olimpíada de Paris. Só não consigo entender como Ramon Menezes se sustentou por tanto tempo à frente de cargos na seleção brasileira, que a escolha de um novo substituto seja bem feita, até porque categoria e talento não faltam, mas a preparação e os treinadores da seleção têm sido uma grande furo na água. Hora de falar sobre o Palmeiras e de mais uma vitória, essa com pinta de campeão. O Palmeiras perdia por 2-0 para o São Paulo no Morumbi, primeiro tempo horroroso do Verdão. Abel Ferreira fez 3 mexidas no intervalo, o Maurício acabou entrando no lugar do Rafael Veiga, o Jai perdeu a vaga para o Alan e o Murilo perdeu a vaga para o Bruno Fux. E o Palmeiras melhorou na etapa final, chegou ao gol do 2-1 com o Vitor Roque, fez o 2-2 e mais um bonito gol do Flaco Lopes, e o gol da vitória nasceu de uma cabeçada de Ramon Sos, um dos maiores investimentos da história da Alviverde, jogador comprado do Nottingham Forest por 90 milhões de reais, e ele aparece no finalzinho da partida para cabecear e assegurar 3 pontos fundamentais que permitiram, ainda que momentaneamente, que o Palmeiras virasse líder do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do Flamengo, mas levando vantagem nos critérios de desempate. Queria completar que além dessa vitória por 3-2, o Palmeiras manteve uma freguesia em cima do São Paulo. Já são 4 anos de Campeonato Brasileiro sem perder esse clássico. No total, 8 partidas com 6 vitórias e 2 empates. 2022, uma vitória e um empate. 2023, 2 vitórias. 2024, uma vitória e um empate. 2025, mais 2 vitórias. Bora falar agora sobre Vitor Roque, que pisou na bola. Depois de marcar um dos gols na vitória contra o São Paulo, ele usou suas redes sociais para postar 13 fotos, como a gente chama de carrossel, uma sequência, uma série de fotos. A 13ª foto era de um tigre carregando um veado morto. O tigre carregava esse veado pela boca, fazendo uma alusão a ele. O Vitor Roque é conhecido como Tigre, e associando o São Paulo a um veado. Mensagem homofóbica que acabou sendo apagada depois da repercussão extremamente negativa. É bem verdade que se você entrar agora nas redes sociais do Vitor Roque, vai ver a série de 12 fotos, menos essa 13ª que acabou apagada, mas a repercussão foi bem negativa, torcedores do São Paulo bravos, dá até para dizer que houve uma pequena cobrança do Palmeiras, até porque qualquer mensagem homofóbica não é mais aceita, felizmente. Só para completar em relação ao Verdão, vitória fora de casa contra o São Paulo, mesmo com a arbitragem super polêmica, fez bem demais ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Além de ter virado líder, o Verdão se tornou o favorito ao título. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Matemática, hoje o Palmeiras aparece com 60,6% de chances de título, contra 31,5% de chances do Flamengo e apenas 7,4% de chances do Cruzeiro. Confesso para vocês que, diante da sequência, da quantidade de jogos que ainda faltam para um Campeonato Brasileiro terminar, não consigo ver o Palmeiras tão favorito assim quanto o pessoal do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, mas gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para criar a sua própria projeção e chances, tá bom? Só para arrematar, Palmeiras e Flamengo 55 pontos, o Palmeiras tem 17 vitórias contra 16 do Flamengo. Detalhe importante, o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Fla, o Cruzeiro aparece em terceiro com 52 pontos e 2 jogos a mais do que o Alviverde. Hora de falar sobre o São Paulo, o tricolor reclamou, protestou
presidente Júlio Casares chegou a ligar para o presidente da CBF, Samir Chaut, e as primeiras consequências da péssima arbitragem de Ramon Abate Abel no Clássico do Morumbi já foram tomadas. A CBF decidiu afastar por tempo indeterminado o Ramon Abate Abel e seu árbitro de vídeo, que na partida foi comandado por Hilbert Estevão. Os dois estão na geladeira, sem data para voltar. O São Paulo também tem feito pressão para que o áudio seja revelado, o áudio do VAR em relação aos lances mais polêmicos. A CBF já anunciou que não vai divulgar o áudio do árbitro. E a explicação se dá por uma praxe. Os áudios só costumam ser revelados, publicados, anunciados, quando o árbitro de campo é chamado pelo árbitro de vídeo e faz a conferência. Nos casos dos 4 lances polêmicos na visão do São Paulo, em nenhum deles o árbitro de vídeo conseguiu chamar o Ramon Abate Abel para visualizar. Então não há essa divulgação. Nicola, então quer dizer que o São Paulo não vai ter acesso aos vídeos? Não. O São Paulo pode requisitar, e já o fez, junto à CBF, para que ele possa ter acesso aos áudios, mas esses áudios não podem ser publicados. O São Paulo reclama de 4 lances, em 3 dá para dizer que há interferência direta. Primeiro deles, um pênalti não marcado do Alan em cima do Tapia. O São Paulo vencia por 2-0, era a chance de converter no pênalti, abrir 3-0. Logo depois, o Andreas Pereira pisa na bola, o pé dele escapa e atinge com muita força a canela e depois o pé do Marcos Antônio. Era lance para cartão vermelho, o árbitro deu apenas cartão amarelo. E um terceiro lance ainda polêmico do início do gol do Vitor Roque. Esse gol nasce de uma entrada muito forte do Gustavo Gomes no Tapia. O árbitro ignora essa falta, a jogada segue e o Palmeiras faz 2-1, abrindo caminho para a vitória por 3-2. Nada disso vai fazer com que o resultado volte, está completamente descartada essa possibilidade. Mas o São Paulo promete continuar fazendo muita pressão no Samir Chaut, presidente da CBF, que é torcedor do São Paulo, e também na comissão de arbitragem, para que deixe de ser prejudicado nas próximas rodadas. Hora de falar sobre o outro lado do clássico, o São Paulo revoltado com a arbitragem. É que o tricolor vencia por 2-0 quando teve 2 lances capitais, com decisões a favor do Palmeiras, e todo mundo é unânime em dizer que a arbitragem favoreceu o Verdão, prejudicando o São Paulo. Bora contar um pouquinho da história desse clássico na ótica tricolor. São Paulo abre 2-0, o primeiro gol do Luciano, o segundo gol do Tapia. São Paulo faz um primeiro tempo muito bom, perto da perfeição. Veio o segundo tempo e o São Paulo tem a chance de fazer o 3-0 numa cobrança de pênalti. Luciano recebe uma bola cara a cara com o goleiro Everton, toca errado, a bola escapa do Tapia, mas o Alan escorrega e acaba cometendo o pênalti no Tapia. Isso ficou muito claro. O árbitro em campo não viu, o árbitro de vídeo não recomendou e o jogo seguiu. Pouco tempo depois, o Andreas Pereira vai de encontro ao Marcos Antônio e pisa na bola passando, e ele acaba atingindo primeiro a canela e depois o pé do Marcos Antônio. A arbitragem em campo aplica apenas cartão amarelo. Todo mundo, inclusive especialistas em arbitragem, foram unânimes em apontar o cartão vermelho como o resultado mais correto para esse momento da partida. Acontece que no momento seguinte surge o primeiro gol do Palmeiras. Até uma discussão de torcedores do São Paulo em relação à possível falta do Gustavo Gomes no Tapia. Eu não vi essa falta. E o lance seguiu até a cabeçada do Vitor Roque para o primeiro gol alviverde. A alegação do São Paulo é de que se o pênalti tivesse sido marcado do Alan em cima do Tapia, o tricolor teria a chance de fazer 3-0, liquidando com qualquer chance do Palmeiras. Eram 3 pontos fundamentais que permitiriam ao São Paulo voltar ao G6. O São Paulo, com o resultado de derrota, mais uma no Campeonato Brasileiro, estaciona na sua pontuação atual, 38 pontos, 8ª colocação. Carlos Belmonte, depois da partida, disse, abre aspas, não é possível que o VAR estava aqui hoje. Não dar o pênalti no Tapia quando a partida estava 2-0 é inacreditável. O VAR no futebol brasileiro é uma vergonha. Carlos Belmonte, diretor de futebol que andou sumido, em meio a muitas críticas e risco de demissão, mas ele reapareceu para criticar, na minha opinião, de maneira justa, a arbitragem. E você, o que pensa desse Palmeiras 3, São Paulo 2? Já usa o espaço para comentário, para registrar sua opinião. Eu faço para o Palmeiras todo jogo, a arbitragem ajuda. O Ellison, eu estava muito curioso para ver a entrevista do Abel. Cara, porque o Abel, ele é dos caras mais chatos, dos caras mais... Ele é muito bom técnico, ele é espetacular como técnico. Mas ele é inconveniente, ele é chato, ele reclama pra caramba, ele usa a arbitragem como muleta. E hoje eu acompanhei a entrevista dele para ver como é que ele ia avaliar a arbitragem do Abate Abel
no confronto do jogo contra o São Paulo. E ele começou a reclamar primeiro, ele falou algumas coisas que são verdades, né? Que há necessidade de profissionalizar a arbitragem, que há necessidade de pagar bons salários para os árbitros, e precisa mesmo. Haveria a necessidade de uma mudança radical até no contexto da arbitragem, mas depois ele faz todo esse preâmbulo para dizer que para ele não foi pênalti, porque a bola já havia passado. Não tinha nada disso. Foi pênalti porque o Alan escorrega, derruba o tapa e a bola já tinha passado, mas você faz uma falta dentro da área, é pênalti. Imagina, o cara vai bater o escanteio lá, a bola já saiu do escanteio e alguém dá um soco no outro, ainda que a bola esteja no ar, deu um soco no outro dentro da área, é pênalti. Assim como a falta feita pelo Alan era pênalti, tá bom? Nicola Leila reclama tanto do Fla sobre a Libra, mas queria ver se ela aceitasse ganhar o mesmo tanto do Mirassol. Tá aí a posição do Erisson. O Alexandre Souza afirmando que o Palmeiras está voando. Segundo tempo do Palmeiras bem bom, né? Primeiro tempo deixou a desejar, primeiro tempo bastante abaixo daquilo que pode. É um time meio descompromissado, com preguiça. No segundo tempo, não. No segundo tempo a coisa deu uma bela engrenada. E a partir daí deu para ver que qualidade não falta. Mais um gol do Flaco Lopes, mais um gol do Vitor Roque. E quem completou o placar foi o Ramon Sousa de cabeça. Se for chorar, mande áudio, escreve o Souza Filho. Informação exclusiva, descobrir os bônus a que terá direito Abel Ferreira, caso assine a renovação de contrato. O Abel já é o técnico mais bem pago entre clubes de futebol da América do Sul, 3 milhões de reais. E o vínculo atual lhe garante bônus espetaculares. 12 salários em caso de título da Libertadores e 10 salários em caso de título do Campeonato Brasileiro. A renovação de contrato vai permitir ao Abel faturar 20 salários em caso de conquista de título da Libertadores e outros 16 salários em caso de título do Campeonato Brasileiro. Trazendo para os números finais, o Abel ganha hoje 3 milhões de reais. 20 salários vezes 3, estamos falando de 60 milhões de reais a partir do ano que vem, em caso de conquista da Libertadores da América. O título do Campeonato Brasileiro rende ao Abel Ferreira 48 milhões de reais. Em caso de 2 conquistas, dá para dizer que o Abel terminaria o ano de 2026 com 108 milhões de reais. Isso sem falar nos 3 milhões de reais por mês a que tem direito com os seus vencimentos. A Leila está tão obcecada para segurar o Abel Ferreira para o próximo ano que também permitiu a ele assinar essa renovação de contrato sem multa, permitindo assim que ele saia a qualquer momento sem ter de indenizar o Palmeiras. O mesmo vale para o Verdão, caso queira demitir o técnico português. E aí queria contar um pouquinho sobre a escalada dos prêmios e bônus a que o Abel tem tido direito. Em 2023, por exemplo, ele conquista o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista e fatura 35 milhões de reais. Nessa temporada, o Palmeiras segue com chances reais de títulos no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Se o Palmeiras vencer ambos, o Abel vai para Portugal passar férias com 66 milhões de reais apenas com prêmios pelos títulos. E esse valor pode alcançar incríveis 108 milhões de reais com títulos de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América no próximo ano. Importante registrar que cada título que o Palmeiras disputa tem uma bonificação específica. As maiores pela ordem: Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Só para arrematar de vez, contar que Carlo Ancelotti, que é o treinador mais bem pago na América do Sul, à frente da seleção brasileira, tem direito a 5 milhões de reais mês. Bônus em caso de título do campeonato da Copa do Mundo é espetacular, mas o Ancelotti tem apenas uma chance de bônus, que é o título da Copa do Mundo. O Abel Ferreira tem bônus previstos para todas as competições que o Verdão disputa. E você, na condição de Abel Ferreira, renovaria o contrato ou esperaria por propostas da Europa? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Fala, minha rapaziada, beleza? E que vitória importante ontem, hein? Em pleno Morumbi, o Palmeiras amassou legal, 3-2, assume a liderança. Bahia fez a parte dele, fez 1-0 no Flamengo. Ótimo resultado, semana maravilhosa para o Verdão. O único ponto de lamentação foi essa perda aí pro Bahia daquele jogo de domingo passado. Se o Palmeiras empatasse, se tivesse ganho, que era um ponto fora, seria melhor ainda, né? Mas enfim, o Bahia ganha do Flamengo e o Verdão ganha de virada do coisa. O Corinthians também, o Cruzeiro, ele tropeça diante do Sport, lanterninha dentro de casa. Então
Rodada maravilhosa para nós aí, tá? Segue agora firme. Palmeiras só precisa ganhar todos os jogos para ser campeão, só depende dele. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.